Olá, pessoal. Sejam bem-vindos de novo ao canal. Aqui estamos de novo, eu, o Márcio e o meu irmão Marcelo, com o objetivo de compartilhar algumas informações com vocês. A partir de hoje, nós vamos lançar uma série de vídeos contemplando a quarentena. Ou seja, a série vai se chamar Conscientização em Tempos de Quarentena. E hoje, obviamente, nós vamos começar a falar sobre a quarentena. O que é a quarentena? O porquê da quarentena? Quais são as características da quarentena que devem ser levadas em consideração nesse momento? Qual é o impacto da quarentena na nossa vida e como ela interfere e as outras atividades que nós temos em nossa vida? E como fazer desse momento um momento onde nós realmente possamos atravessá-lo da melhor forma possível. Então, brother, vamos começar desde já. Conta para nós aí o que é a quarentena, as características, para que a gente possa começar a desenvolver esse assunto. Ok, meu brother, valeu. É mais um... Tô feliz de estar aqui de novo. Privilégio de estar aqui com você e com todo mundo compartilhando mais esse pedaço nosso aqui do nosso canal. Como você disse, conscientização em termos de quarentena. Esse tema é muito importante. Mas eu gostaria de começar o nosso tema de hoje com uma frase do Dalai Lama. O Dalai Lama é um líder religioso do Tibete, mas é um homem que a mensagem é universal. A minha admiração pelo Dalai Lama é algo que eu não tenho palavras, porque eu encontro no Dalai Lama um ser que fala para todos os seres humanos. E ele diz uma frase que é a seguinte: o período de maior ganho de consciência e experiência é o período de maior dificuldade na vida de cada um. Eu acho que essa frase cabe muito bem quando a gente vai falar da quarentena. Porque antes de entrar na quarentena, nós temos que voltar um pouco e entender o que nos levou até a quarentena, para que a gente, como ser humano e como humanidade, comecemos a avaliar e ter uma ideia e refletir sobre o que está acontecendo de uma forma mais ampla, de uma forma que possa nos trazer algum tipo de ganho de conhecimento e de experiência, como diz o Dalai Lama, já que nós estamos nesse período difícil das nossas vidas. Nós entramos em quarentena porque nós estamos no meio de uma pandemia. Então, é uma contaminação em massa, né, de um vírus, e que esse vírus tira vidas. Então, imagina que da noite para o dia, os governos tomaram como, vamos dizer assim, como uma medida de segurança, colocar todo mundo em quarentena para que você pudesse minimizar os riscos da própria pandemia. No momento que nós entramos em quarentena, então nós temos que avaliar o primeiro ponto: como que os seres humanos eles fizeram e entraram a transição do momento da pandemia ao momento da quarentena. Então, posso dizer por mim e por muitas outras pessoas e milhões de pessoas. Estávamos nós na nossa vida, na nossa rotina, dentro das nossas expectativas, dentro dos nossos esforços, dentro dos nossos trabalhos, dentro de todas as atividades diárias. E, de repente, uma pandemia aparece para nós, causando temores, pânico, incertezas e inseguranças. Então, é o mundo olhando algo, como se a gente pudesse dizer, um inimigo invisível, e isso causa pânico e medo. E foi desta maneira, com este sentimento, que todos foram para a quarentena. Foram se isolar para evitar a contaminação em massa e, como eu disse, minimizar a pandemia. Então, imagina o aspecto psicológico de todos que entraram em quarentena. Porém, quando nós entramos na quarentena,
ela nos pede outras coisas. E isso é os dois pontos que eu quero inicialmente abordar aqui, brother, que eu acho que é muito importante, porque nós podemos entender o seguinte: se nós entendemos esses dois aspectos, nós entendemos como que nós podemos sair disto melhor do que entramos. Talvez Concordo. alguns podem me questionar, mas o que eu estou querendo dizer é: a pandemia com a quarentena, então a transição da pandemia para a quarentena, ela entra no instinto de sobrevivência. Nós, enquanto humanidade, vimos a nossa espécie estar, de uma certa forma, né, em risco. E não é agradável, é uma coisa extremamente estressante para todos nós. Vemos o número de mortes, o número de casos crescendo a cada dia ao redor do mundo. É algo que nos deixa em pânico, porque está lidando com o nosso próprio instinto de sobrevivência. Porém, quando eu vou para a quarentena, existe uma outra coisa, a minha segurança. Porque muitos vão para a quarentena perdendo seus empregos, com a incerteza do futuro, com a incerteza do que virá no dia seguinte e principalmente com a incerteza do próprio dia. Por quê? Tem um aspecto que eu gostaria de trazer também. Antes da quarentena, nós tínhamos uma vida e um nosso cotidiano, certo? Baseado nas demandas da sociedade. Nós temos que avaliar que nós criamos as nossas rotinas baseadas não em nós, mas baseado nas demandas que a sociedade nos pede. Então, você tem uma demanda do trabalhador, por ser um trabalhador, do pai, da mãe, do amigo, e assim você vai fazendo a sua vida. Então, eu tenho uma hora que eu tenho que acordar, porque é uma hora que me permite fazer determinadas coisas para que eu chegue no escritório a um determinado horário. Aí eu trabalho e sigo a rotina do que é me imposta dentro do meu trabalho. Eu tenho um horário para que eu possa almoçar, depois eu tenho um horário para regressar e assim um horário para sair, um horário para chegar em casa, para ter um tempo com a família, para poder ter alguma distração, alguma coisa, descansar, deitar, dormir e repetir este ciclo o tempo inteiro. Se você for pensar, são anos e anos e anos e anos, milhões de pessoas fazem isso. Certo? Isso nos condiciona. Muito do que somos e do que pensamos e do que ansiamos sai de dentro deste condicionamento. Então, a partir desse condicionamento, por exemplo, eu ponho um esforço para ter algo, para conquistar algo. Então, através do meu trabalho, com este condicionamento, um condicionamento também mental por a ideia de adquirir algo, e eu vivo nesta vida. Agora, se eu te digo, pare, e eu não te dou garantias de que este caminho que você está seguindo agora voltará a ser o que era antes, você concorda, meu brother, que é isso que enfrentamos na quarentena, nos primeiros dias? Sem dúvida, sem certo? dúvida. Então, esse é um ponto. Então, você percebe que cabe muito a frase do Dalai Lama, porque é um momento muito difícil para nós enquanto humanidade. Então, para mim entender um pouquinho mais sobre isso, eu fui atrás da etimologia da palavra quarentena e eu vi num website que ela vem do italiano quarantina, que é o conjunto de 40, no latim quadraginta, que é 40. Então, com o significado de período de dias em que se mantinha um barco suspeito de transportar portadores de moléstias infecciosas em isolamento. É dos anos 1660, determinado pela autoridade de Veneza. Então, olha só, se um terço da população global está em quarentena, é por quê? Porque é um período no qual somos suspeitos de transportar uma moléstia infecciosa. E isso é um fato, já foi confirmado pela ciência, né, de que
o Covid-19, ele é transmitido de uma pessoa pode transmitir para 2 ou mais, aí um ou mais tem contato com outros que transformam 2 ou mais, então a transmissão é muito rápida, né? E ao mesmo tempo, por serem pessoas, terem casos de pessoas que são assintomáticas, o perigo é maior ainda, porque eu posso ter contato com pessoas físicas, sendo um transmissor, sem saber, e estou contaminando a todos. E isso que é o interessante. Porque aí você vai entender o que eu vou tentar falar. De um lado, como eu disse, eu entro na quarentena com o meu instinto de sobrevivência abalado e a minha segurança abalada. Um temor, um caos, um pânico. Mas, ao mesmo tempo, eu entro em quarentena sabendo que estar em quarentena é um ato de responsabilidade social. Se é desta maneira com que o vírus se espalha, o meu ato mais nobre agora é me isolar. Então, quando eu me isolo, eu começo a trazer um sentimento, um pensamento que vai além só do meu processo, mas é o processo de eu me retiro por responsabilidade social e respeito pelo outro. Você concorda? Você vê dessa maneira? Sim, sim, sem dúvida, Certo? sem dúvida. Então, isso é um negócio interessante, porque você começa a ver que, de um lado, existe sim um risco, um olhar para uma situação caótica, mas, de um outro lado, existe uma reflexão onde traz para a gente uma responsabilidade enquanto seres humanos. Então, quando você vê desta maneira, você começa a se perguntar: se eu começo a me isolar e eu estou na minha casa por um processo social, eu olho para o outro, certo? Eu começo a ter um sentido de uma certa fraternidade. O porquê? Porque estamos todos juntos, certo? Todos estamos juntos neste processo. Eu olho para você, ou olho para o meu vizinho, ou até o momento que eu saio da rua, não existe ninguém que está fora deste processo. Todos estão no mesmo processo, passando pelo mesmo, pela mesma dificuldade. Então, eu comecei a olhar para isso, e aí eu pensei o seguinte: tá, então, se eu me isolo para conter a contaminação em massa, proteger os grupos de risco. Com esta responsabilidade social, eu trago dentro de mim uma coisa que é o que as pessoas precisam entender no processo da quarentena. Nós evitamos mortes. Não é hora de se quebrar a quarentena. Não é hora de se, vamos dizer assim, se negar, tá, os conselhos e as mensagens da ciência, dizendo tem que ficar em quarentena para que o processo se estabeleça e menos mortes aconteçam e menos contaminação aconteça. Mas você falar, não, eu não quero saber, eu vou lá para fora, esse é um problema muito grande, porque você tem que ver que nós estamos fazendo isso para evitar que seres humanos morram. Então, ponha o outro na sua equação quando você estiver em quarentena. Mesmo que a sua segurança esteja abalada. Esse é um grande desafio que eu acho que todo mundo tem que pensar. Eu tenho de um lado salvar vidas e eu tenho do outro lado toda uma segurança minha que foi abalada. Mas, como eu disse, estamos todos juntos. O processo da segurança, ele vai abalar a todos. Aí, de novo, eu pego o gancho, brother, para te falar de novo da fraternidade. Se o problema da quarentena, ele traz um problema de uma insegurança sobre o futuro para todos, se estamos juntos na quarentena, estaremos juntos também na insegurança e teremos que descobrir juntos meios de ajuda e de colaboração mútua.
Então, quando sairmos da quarentena, teremos que ter de novo o conceito fraterno. Essa é muito importante. Através da solidariedade, da fraternidade, o respeito pelo outro. Essa situação nos ensina desde o começo. Eu estou sempre agora com o outro dentro do contexto de toda a minha reflexão. Eu não consigo mais refletir ou viver só pensando em mim, como era a minha rotina antes da quarentena. Você concorda, brother? Meu timer bateu Concordo. aqui para a gente estar controlando aí. Então, brother, Não, você não, tem não. alguma coisa aí que você queira acrescentar em relação a isso aí, brother? Sim, sim. Eu acho que também é só para aqui na realidade é um fato de um reconhecimento, ok? Que embora a importância da fraternidade, embora a gente esteja em quarentena, mesmo nesse momento a gente tem visto, né, brother, eu pelo menos por aqui do meu lado e pelas notícias e pelos canais que eu acompanho, né, canais de informação, várias atitudes e iniciativas, na realidade, de solidariedade. Isso é bom. Isso demonstra que sim, né, as pessoas realmente se preocupam umas com as outras, mesmo porque eu acho que um ponto importante também é que essa situação da quarentena e a situação atual nos mostra e nos vem lembrar, né, como a gente ainda vive num mundo realmente onde a desigualdade social é muito grande. Então, isso também é um grande desafio para todos nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz de saber que, sim, as pessoas estão procurando ajudar as outras de todas as maneiras, as empresas com iniciativas, seja para doar produtos, seja para levar comida a quem não tem, a lugares mais longínquos, a comunidades mais carentes. Eu acho que isso uma atitude muito louvável, que demonstra mesmo, né? Uma preocupação e uma integração entre todos. Então, brother, aí eu gostaria de deixar como mensagem final para esse vídeo a seguinte ideia, tá? A seguinte reflexão. Eu acredito que a pandemia, né, e o vírus, ele escancara a nossa interconectividade como seres humanos, certo? Tanto no processo da transmissão, quanto no processo da nossa rede social e como a sociedade funciona, um depende do outro. Então, o processo hoje todos estamos, digamos assim, abalados pela situação. Não existe ninguém isolado, está todo mundo na mesma, você entendeu? Então, isso nos põe frente a frente com uma realidade de que nossas vidas, ela se dá pelo social. E os homens, eles se relacionam entre si. E deste relacionamento é que a gente forma, tá, o que é esperado de nós enquanto humanidade. Então é importante refletir na humanidade. E quando eu reflito na humanidade, certo? Eu começo a pensar que é uma humanidade que agora, a partir de cada um de nós, né, cada um dos indivíduos, ela necessita repensar estes conceitos. Você entendeu? Os conceitos de que nós estamos conectados. Nós vivemos uma vida muito isolado e uma vida muito centrada. E essa situação, ela expôs, não tem como duvidar de que nós estamos todos juntos nessa, vamos dizer assim, nessa grande rede social e dessa coisa que de bilhões e bilhões de humanos, entendeu? E como que a gente pode lidar com isso, brother? Trazendo a fraternidade, trazendo a conceitos de solidariedade, de colaboração mútua. Você entendeu? Porque, vou só para finalizar, como eu disse, o que virá após a quarentena irá atingir a todos. E é neste momento que todos devem estar juntos de novo. Não estamos só juntos durante uma quarentena ou durante uma pandemia, mas deveremos sair disso juntos de novo para encontrar soluções para que possam trazer as nossas vidas ao normal, mas com uma mentalidade diferente. Essa é a minha esperança.
Beleza? Bom, brother, Nossa, era isso que eu queria falar hoje nesse vídeo aqui. Valeu, gente. A gente vai deixar algumas dicas, algumas sugestões no final do vídeo aí para vocês. Vão lá, tem coisa e espero ver vocês aí no próximo. Isso, daqui a pouco eu convido a vocês, mas nós vamos estar liberando o segundo vídeo dessa série que a gente comentou, a conscientização em tempo de quarentena. Esperamos vocês lá. Por hora, muito obrigado e tenham um bom dia. Tá bom, galera. Tchau.